Você já deve ter ouvido coisas como o índice Bovespa caiu, a bolsa subiu. Você já deve ter visto frases como essa no jornal. Em 18 de março de 2019, a bolsa bateu o seu recorde histórico de 100 mil pontos. O que vem na sua cabeça quando você escuta isso? Você entende? A partir desse vídeo você vai entender. Vamos começar com o que é. O que é o índice Bovespa, o que é o Ibov. O índice Bovespa, também chamado de Ibov, é o principal indicador de desempenho da bolsa, das ações negociadas no nosso mercado. É o que indica, o desempenho médio do mercado. Quem manda no Ibov é a Bovespa. Na verdade, o termo Bovespa, o nome Bovespa não existe mais. A instituição Bovespa mudou de nome em 2008 para BMF Ibovespa. E em 2017 ela se fundiu com outra instituição chamada CETIP, o que originou na B3. Então hoje o nome da Bovespa na verdade é B3. Só que nunca mudaram o nome do índice continua sendo Ibovespa, porque a marca ficou muito forte, não pegou e aí permanece índice Bovespa até hoje. Esse índice é o termômetro das ações, ele indica a negociação média do mercado brasileiro, como é que estão indo as coisas. Esse índice busca resumir em um número só o desempenho médio de uma carteira teórica, tá? Utilizando esse índice, que geralmente as pessoas que investem em ações avaliam suas próprias carteiras, saber se está rendendo mais, se está rendendo menos que o Ibovespa. É o que você busca se equiparar ou superar. No caso, quando você investe em ações, você busca se comparar ou superar o Ibovespa. E como é que o Ibov é formado? Bem, o Ibov é formado por uma carteira teórica de ações, das ações mais negociadas da bolsa. Por que é teórica? Porque o Bovespa não chega e investe em nada, tá? Ele só monta essa carteira para que possa ser feita uma análise do mercado como um todo. Então, a carteira teórica. Ele é composto pelas empresas com maior liquidez e maior volume de negociação da bolsa. Liquidez é a quantidade de compra e venda. Então, as empresas que têm muitas compras e vendas num dia têm alta liquidez e elas estarão incluídas na composição do índice Bovespa. E as empresas com maior volume de negociação são as que movimentam muito dinheiro. Então, além de outros critérios que não cabe aqui a gente comentar, porque senão vai ficar muito extenso, mas os principais são esses. Uma grande liquidez e um grande volume de negociação. Então, as empresas que detêm cerca de 90% de liquidez e negociação estarão incluídas no índice Bovespa. Então, para você entender de maneira mais prática, vamos imaginar que num período X, a bolsa foi lá e avaliou, nesse período aqui teve, R$1 trilhão negociados. Dessas negociações, uma quantidade de empresas aqui, 50 empresas, 60 empresas, foram as responsáveis pela maior quantidade de negociação. Elas tiveram muita liquidez, muita compra e venda e movimentaram muito dinheiro. Então essas empresas vão cumprir esses critérios e estarão incluídas no índice Bovespa. Para você ter uma ideia, a bolsa tem mais de 400 empresas listadas lá de capital aberto, mas não são todas que compõem o índice, apenas as que têm uma movimentação de cerca de 90% é que vão estar dentro do Ibovespa. Só que não é só assim, pega a quantidade de negociação e inclui no Bovespa. Cada empresa vai ter uma porcentagem de participação diferente. Quanto maior for a negociação dessa empresa, mais ela irá participar do índice. E quanto menor for a participação, menos ela irá participar do índice. E o limite de participação é 20%. Por exemplo, a Ambev hoje está no índice Bovespa e ela tem uma participação de em torno de seus 6% do índice. O índice ele é revisado a cada 4 meses e a cada 4 meses eles retroagem, eles analisam os 12 meses anteriores, veem quais foram as empresas que mais realizaram negociação e com alta liquidez e essas empresas serão incluídas no índice. Então de janeiro a abril, eles pegam em abril, em abril, se a gente retroagir 12 meses, essas empresas aqui foram as mais negociadas. Pronto, elas estão incluídas no índice. De maio a agosto, essas outras empresas aqui é que tiveram 90% de todo o fluxo financeiro. Então agora serão essas 60 empresas aqui que serão incluídas no índice. Detalhe que eu estou falando aqui 60 empresas, mas pode mudar essa quantidade. Pode ser 60, pode ser 55, pode subir para 65. Depende da quantidade de empresas que se adequarem ao critério de negociação, de liquidez, entre outros critérios. Então esse valor pode mudar, a quantidade de empresas, ou pode permanecer o mesmo, pode só trocar uma empresa por outra, a quantidade de participação de uma empresa ou outra pode mudar, é uma coisa que pode ir variando a cada 4 meses eles vão analisando isso aí.
e aí vão incluindo novas empresas ou não no índice Bovespa, o IBOV. Assim podemos notar que o IBOV não tem todas as empresas negociadas em bolsa, e também podemos perceber que estar incluído no índice Bovespa não quer dizer que a empresa é boa, não necessariamente. Tá? Ela ter uma quantidade de negociações elevada não quer dizer necessariamente que a empresa é boa. Como é que você pode entender o sobe e desce diário da bolsa? Vamos exemplificar aqui mais uma vez. Hoje a Petrobras tem algo em torno de 6% de participação desse índice Bovespa. Em contrapartida, a Energias do Brasil tem 0,32%. Então, se num dia determinado a Petrobras subir muito, né, ela pode puxar o índice para cima, porque ela tem uma participação grande nesse índice. Em contrapartida, se Energias do Brasil subir, né, ela pode não ter um impacto grande no IBOV, porque ela tem uma participação bem pequenininha. Então, pode ser que num dia o IBOV caia, né, porque puxado por Petrobras, por exemplo, então caiu porque caiu Petrobras, o IBOV todinho cai. Mas a Energias do Brasil subiu, mas como ela tem uma participação pequena e Petrobras tem uma participação maior, então você não vai sentir essa subida de Energias do Brasil, a não ser que você tenha investido, que você tenha ações de Energia do Brasil. Isso não é indicação, é só um exemplo, tá? Só estou falando de empresas aqui, pelo amor de Deus. E agora você vai entender quando você ouvir no jornal, tipo, o índice subiu puxado por Vale, o índice caiu puxado por Petrobras. É porque elas possuem uma participação muito grande nesse índice e qualquer oscilação muito grande nessas empresas afetam o índice como um todo. Porque lembra, o IBOV é uma média das ações mais negociadas. Só uma estimativa de como o mercado está saindo. E o que significam os pontos do índice, né? Se tem 1.000 pontos, se é quantos mil pontos? Ó, é muito simples. Cada ponto equivale a R$1. Se você conseguisse ver a quantidade de ações, você pega lá todas as empresas que estão no índice Bovespa, 60 empresas. Aí você vê a porcentagem de participação que cada um vai ter no índice, o que vai dar a quantidade de ações. Se você investir naquela quantidade de ações, no preço da empresa, na cotação da ação hoje, olha, se você calcular isso, vai dar o número, né, da pontuação do índice Bovespa daquele dia. Entendeu? É um cálculo relativamente simples, né? Você basta pegar a participação da empresa, multiplicar pela cotação de hoje, que vai dar os pontos dela. Então, 104 mil pontos quer dizer 104 mil reais. Se ela caiu para 100 mil pontos, quer dizer que ela caiu foi para 100 mil reais em relação às empresas que fazem parte do índice. E é possível investir no IBOV, investir no índice Bovespa? Bem, sim e não. Não porque, como eu falei, para você investir no IBOV, você teria que comprar todas as ações listadas na quantidade que a própria Bovespa compra e ficar atualizando como a Bovespa faz. E é meio complicado, é difícil. Além do que, você teria que ter o volume financeiro de seus 100 mil reais para investir nas mesmas ações, nas mesmas quantidades que a B3 investe, né, a mesma quantidade da carteira criada pela B3. E isso é meio difícil, não é todo mundo que tem acesso. Então quer dizer que você não pode investir? Eu falei sim e não. Existe uma forma de você investir sim no índice Bovespa. Existem fundos de investimento de índices, chamados ETFs. No caso, eles vão investir num índice e existe um que vai replicar o Ibovespa. É como se você tivesse investido diretamente no Ibovespa. É o chamado BOVA11. Se você investir nesse ETF, nesse BOVA11, você vai estar investindo nas 60 empresas de uma vez só que compõem o índice Bovespa. Para quem quer começar a sentir o mercado e ver como é que é a renda variável e já quer diversificar com pouco dinheiro, com pouco aporte inicial, é uma opção sim para você testar, para você ver como é que funciona. Espero que tenha ficado claro para você e a partir de agora, quando você ouvir no jornal que a bolsa subiu, a bolsa caiu, puxada por empresa X, puxada por empresa Y, que você possa entender, saber mais ou menos o que é que está acontecendo. Até a próxima, valeu!